Falar em física quântica assusta, não é? Parece aquele assunto reservado só para gênios de laboratório, cheios de fórmulas gigantes e frases enigmáticas. E o mais curioso é que até os próprios cientistas que trabalham com isso admitem a confusão. Tem até uma frase famosa que diz: se você acha que entendeu a física quântica, é porque não entendeu nada. Ou seja, até quem está por dentro do tema reconhece que ele é contraintuitivo. Mas será que precisa ser assim tão inacessível? Será que a física quântica é realmente um território proibido para quem não tem doutorado em física? A verdade é que, apesar de toda a complexidade, dá sim para entender a essência dela de forma simples, sem matemática pesada, sem mistério demais. E é justamente isso que vamos fazer aqui hoje: abrir uma conversa sobre a quântica sem aquele tom de aula difícil, mas como quem bate um papo para clarear ideias. Porque no fim, ela está muito mais presente no nosso dia a dia do que você imagina. Aliás, é bom lembrar, a física quântica não nasceu de mágica nem de teorias soltas, mas de problemas reais que os cientistas não conseguiam resolver com as leis tradicionais. E quando a gente entende essa origem, tudo fica mais natural. Olá, eu sou o Rafael e esse é o Papo de Nerd, onde eu trago perguntas que passam pela minha cabeça, já com as respostas que encontrei para elas. E a pergunta de hoje é: será que a gente consegue de verdade entender a física quântica sem se perder no caminho? Para começar a entender a física quântica, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para o início do século XX. O cenário era o seguinte: a física clássica, aquela de Newton e companhia, funcionava muito bem para explicar o movimento dos planetas, a queda dos corpos, até mesmo a engenharia do dia a dia. Só que quando os cientistas começaram a olhar para o mundo do muito pequeno, os átomos e as partículas subatômicas, a física clássica começou a falhar. Um exemplo famoso foi o problema da radiação do corpo negro. Na prática, era uma tentativa de explicar como objetos aquecidos emitiam luz e calor. A física clássica dizia que, em certas condições, a energia deveria tender ao infinito. Algo absurdo. Foi aí que Max Planck, em 1900, teve uma ideia revolucionária. E se a energia não fosse algo contínuo, mas viesse em pacotes discretos? Ele chamou esses pacotes de quanta. Pronto, estava plantada a semente da física quântica. Alguns anos depois, veio Einstein e reforçou a ideia de Planck ao explicar o efeito fotoelétrico. Basicamente, ele mostrou que a luz podia se comportar como uma partícula, o fóton. Isso abriu um buraco enorme no entendimento da época, porque até então a luz era vista apenas como uma onda. Esses primeiros passos já mostravam que o mundo microscópico tinha regras próprias, diferentes do que a gente estava acostumado a ver no dia a dia. A quântica nasceu, portanto, não como um capricho ou filosofia, mas como a resposta necessária para explicar fenômenos que simplesmente não se encaixavam nas leis conhecidas. E o mais interessante é perceber que esses cientistas não estavam tentando criar mistério. Eles estavam apenas resolvendo problemas concretos. A confusão veio depois, quando se descobriu que essas novas regras não eram só diferentes, mas também contraintuitivas. E é aqui que entra o ponto. Quando entendemos o contexto histórico, a quântica deixa de ser mágica e passa a ser lógica. Ela nasceu para responder perguntas reais e continua respondendo até hoje. Agora que a gente já entendeu de onde a física quântica nasceu, é hora de encarar alguns dos conceitos que a tornaram famosa. E calma, eu sei que quando alguém fala em física quântica parece que vai vir uma enxurrada de fórmulas. Mas não é o caso. Vamos direto ao ponto, de um jeito que qualquer pessoa consiga acompanhar. O primeiro conceito é o fóton. Lembra quando falei do Einstein e do efeito fotoelétrico? Pois é, ali ele mostrou que a luz pode ser vista como uma partícula. Só que ao mesmo tempo, ela também se comporta como uma onda. Parece contraditório, né? Mas é isso mesmo. A luz é uma mistura das duas coisas, dependendo de como você observa. Esse fenômeno ficou conhecido como dualidade onda-partícula.
E não é só a luz que se comporta assim. Elétrons, que são partículas de carga negativa, também podem agir como ondas em certos experimentos. O mais famoso deles é o experimento da dupla fenda. Basicamente, você atira elétrons contra uma barreira com duas fendas, esperando que eles se acumulem como bolinhas atrás de cada fenda. Só que não. Eles criam um padrão de interferência típico de ondas, como se estivessem passando pelos dois buracos ao mesmo tempo. Parece coisa de filme, mas é um dos pilares da quântica. Outro conceito central é o princípio da incerteza de Heisenberg. Em resumo, ele diz que não dá para saber exatamente ao mesmo tempo a posição e a velocidade de uma partícula. Você pode medir um com precisão, mas o outro fica borrado. Isso não é porque os instrumentos são ruins, mas porque a própria natureza funciona assim. O universo, em escala microscópica, parece jogar com probabilidades. É aqui que muita gente trava. Como assim as coisas não têm posição definida? É difícil de aceitar porque, no nosso mundo do dia a dia, tudo parece fixo e previsível. Se eu solto uma bola, sei onde ela vai cair. Mas no mundo quântico, é como se as partículas estivessem em vários lugares ao mesmo tempo até que alguém as observe. Essa estranheza levou até o próprio Einstein a desconfiar. Ele dizia: Deus não joga dados com o universo. Mas os experimentos continuaram provando que sim, a natureza parece jogar dados. E o legal é que não precisa entender cada detalhe matemático para captar a essência. A física quântica mostra que o mundo microscópico é governado por regras diferentes das que a gente vê no macroscópico. É contraintuitivo, mas é real. No fim das contas, a quântica é mais sobre possibilidades do que certezas, e essa mudança de perspectiva é o que abre as portas para tudo que vem depois. Ok, até aqui pode parecer que a física quântica é só teoria maluca que desafia a lógica, mas a parte mais fascinante é que, mesmo sendo tão estranha, ela funciona. E não só funciona, a gente usa a quântica todos os dias, sem nem perceber. Quer um exemplo simples? O laser. Aquela luz vermelha que passa no caixa do supermercado, que está dentro do seu leitor de DVD, ou no corte de metais em fábricas, tudo isso só é possível porque entendemos como os elétrons interagem com a energia em níveis quânticos. O laser é literalmente tecnologia quântica aplicada. Outro caso ainda mais próximo de você: os chips de computador e de celular. Cada vez que você pega o celular para mandar mensagem, assistir a um vídeo, ou até mesmo ver esse canal no YouTube, você está usando transistores que funcionam baseados em efeitos quânticos. Se não fosse essa compreensão, a eletrônica moderna simplesmente não existiria. E não para por aí. A ressonância magnética que salva tantas vidas na medicina também é filha direta da quântica. Ela se baseia em como os núcleos dos átomos respondem a campos magnéticos, um fenômeno que só pode ser explicado pela mecânica quântica. Ou seja, sem a quântica, os médicos não teriam uma das ferramentas mais poderosas para diagnosticar doenças. Até o GPS depende dela. Pode parecer exagero, mas os satélites que dão a sua localização com precisão precisam corrigir efeitos quânticos e relativísticos para funcionar direito. Caso contrário, o mapa do seu celular estaria errado em questão de minutos. E agora estamos entrando em uma nova era, a dos computadores quânticos. Eles ainda estão em desenvolvimento, mas prometem resolver problemas que levariam séculos para os computadores tradicionais. Isso pode mudar desde a forma como criamos remédios até a segurança digital. Então, da próxima vez que alguém disser que a física quântica é só coisa de cientista maluco, lembra disso: sem ela, você provavelmente não teria internet, celular, nem a facilidade de viver no mundo moderno. Aliás, se você está curtindo descobrir como a ciência, mesmo complicada, se conecta com o seu dia a dia, já deixa o like e se inscreve no canal, porque esse tipo de conversa aqui continua sempre trazendo o estranho para o mundo real. Até aqui a gente viu que a física quântica nasceu de problemas reais, trouxe conceitos bem estranhos e ainda por cima está presente em quase toda a tecnologia moderna. Mas, mesmo com tudo isso,
existe uma parte dela que continua deixando o cientista de cabelo em pé. O que, afinal, a quântica significa? Isso porque entender como calcular e prever os resultados já não é problema. A teoria funciona, os números batem, as tecnologias aparecem. A grande questão é: o que a realidade quântica realmente quer dizer? Uma das interpretações mais conhecidas é a da Escola de Copenhague, que basicamente diz o seguinte: as partículas existem em várias possibilidades até que alguém observe. Quando isso acontece, a função de onda colapsa e escolhe um resultado só. É quase como se o universo estivesse em modo de espera até ser visto. Outra ideia famosa é a dos muitos mundos. Nessa visão, não existe colapso. Todas as possibilidades acontecem, mas em universos paralelos diferentes. Você só percebe uma delas porque está preso àquele universo específico. Parece ficção científica, mas é levada a sério por muita gente. E não para por aí. Existem várias outras interpretações, cada uma tentando explicar de forma diferente como esse mundo microscópico funciona de verdade. O curioso é que nenhuma delas é consenso. Ou seja, até hoje os cientistas usam a quântica com confiança absoluta, mas ainda discutem o que ela quer dizer em termos filosóficos. É por isso que, mesmo depois de mais de 100 anos, a física quântica continua cercada de mistério. Ela resolve problemas práticos, mas abre portas para perguntas ainda maiores sobre a natureza da realidade. No fim das contas, talvez essa seja a beleza dela. Não nos dar todas as respostas, mas mostrar que o universo é bem mais estranho do que parece à primeira vista. Depois dessa viagem pela física quântica, dá para perceber que ela não é um bicho de 7 cabeças impossível de entender. Sim, é estranha, confusa e até contra-intuitiva, mas também é lógica dentro das suas próprias regras. E mais importante, ela é essencial para explicar o universo em escalas microscópicas. A quântica nasceu de problemas concretos, cresceu para conceitos que desafiam a intuição, virou base para tecnologias que mudaram o mundo e ainda carrega um mistério filosófico que intriga até os maiores cientistas. Tudo isso mostra que entender a essência dela é mais uma questão de curiosidade e abertura de mente do que de decifrar fórmulas matemáticas. E talvez essa seja a lição mais importante. A física quântica não precisa ser inacessível. Dá para falar dela de um jeito simples, com exemplos do dia a dia, e ainda assim sentir o impacto de algo que está moldando o futuro. No fim, o que ela nos ensina é humildade. Porque se até os maiores físicos admitem que não compreendem totalmente o que a teoria significa, isso não deve nos afastar, mas sim nos aproximar. Afinal, é esse mistério que mantém a ciência viva e nos lembra de que ainda temos muito a aprender sobre o universo. Então, se um dia você se sentir perdido tentando entender a física quântica, lembre-se, até Einstein se irritava com ela. E mesmo assim, a quântica está aqui, funcionando e transformando a nossa realidade.